Hoje eu irei falar sobre uma outra forma de arrecadação de recursos que os pré-candidatos, as pré-candidatas e os partidos políticos podem utilizar para captarem recursos para as campanhas eleitorais. Só que existem algumas regras e é justamente sobre essas regras que eu irei falar nesse vídeo. Vamos saber então a partir de qual data os pré-candidatos e as pré-candidatas podem iniciar essa captação, saber se essa data se aplica aos partidos políticos ou se existe uma outra data aplicável, né, aos partidos. Vamos saber também onde obter informações sobre as instituições arrecadadoras que estão autorizadas a fornecer esse tipo de serviço e saber quais são as regras para a captação desses recursos. Temos então o financiamento coletivo, o crowdfunding, o mais conhecido como vaquinha virtual. Então essa é uma outra forma que os pré-candidatos, as pré-candidatas e os partidos podem utilizar para a captação de recursos para as campanhas eleitorais. Então a primeira regra é que essa arrecadação só pode iniciar a partir do dia 15 de maio dos anos eleitorais. Então a partir do dia 15 de maio desse mês, maio de 2022, é facultado aos pré-candidatos e às pré-candidatas a iniciarem essa arrecadação. Os partidos políticos podem utilizar esse serviço também? Podem, só que os partidos políticos só é permitido após a convenção partidária. Então, a partir dessa data, 15 de maio, não é permitido aos partidos iniciarem essa arrecadação. O que eu não vejo vantagem para os partidos, justamente porque após a convenção já existe ali a solicitação dos registros de candidaturas, então acho que é mais viável que os próprios candidatos façam esse tipo de arrecadação. Uma outra regra é que os pré-candidatos e as pré-candidatas só podem contratar esse tipo de serviço com instituições cadastradas na Justiça Eleitoral e com a situação deferida. Então é importante fazer essa validação. Por quê? Porque essas empresas elas precisam cumprir uma série de requisitos, existe uma documentação que elas devem apresentar à Justiça Eleitoral em um cadastro, e a Justiça Eleitoral analisa essa documentação dessas empresas e valida o cadastro. Isso não quer dizer que a Justiça Eleitoral esteja chancelando essas empresas como empresas idôneas. Então essa é uma responsabilidade dos pré-candidatos e das pré-candidatas, fazer uma pesquisa sobre essas empresas, saber se são empresas idôneas, quais são os mecanismos que elas utilizam para captar esses recursos, justamente para não terem problemas com a Justiça Eleitoral. E aí, para cada doação, é obrigatória a identificação daquele doador, pessoa física, sabendo que existem doações que não podem ingressar nessa conta, né? Como as fontes vedadas, temos aí as empresas, temos permissionários públicos como taxistas, Uber, dono de banca de jornal. Então são fontes já conhecidas. Embora a empresa ela faça aí uma validação dessas doações, o pré-candidato e a pré-candidata é solidário, né? Eles são solidários com essa validação desses doadores. Aí existe a obrigatoriedade de emissão de recibos para comprovação de cada doação recebida. Então não é obrigatório a emissão de recibo eleitoral para esse tipo de doação. Então quem tem que emitir o recibo é a instituição arrecadadora. É um recibo de comprovação para cada doação recebida. Essas doações só podem acontecer através de transferência bancária identificada, né, onde conste ali o nome e o CPF de cada doador, deve ser individualizada. Estamos aí uma nova modalidade que surgiu, que é o Pix, mas precisa tomar muito cuidado, porque a única chave que é permitida de utilização de Pix, nesse caso aqui, é o CPF, né, já que só pode ter doação por meio de CPF, pessoa física. E aí, quando que o pré-candidato e a pré-candidata podem utilizar esse recurso em sua campanha eleitoral? Então, a partir do dia 15 de maio, inicia-se a arrecadação, onde a instituição abre uma conta bancária para recepcionar, né, esses recursos. Só que o pré-candidato e a pré-candidata,
eles só poderão utilizar esses recursos lá no início da campanha eleitoral, onde eles não serão mais pré-candidatos, e sim candidatos já com registro solicitado. Então precisa cumprir lá os pré-requisitos, que é ter o registro de candidatura solicitado, já ter o seu CNPJ gerado, e ter também aberto as contas bancárias, né? E a conta obrigatória para receber esse recurso é a conta doações para a campanha. Precisa ter também já instalado, está com um sistema de prestação de contas, né, o SPCE instalado, justamente para ter a possibilidade de emissão dos recibos eleitorais para os demais tipos de doações, né, as doações estimadas e outras doações que a geração do recibo eleitoral é obrigatória. E aí o prazo para captar esses recursos é até o dia da eleição. A norma da Justiça Eleitoral, a resolução, até faculta algumas captações de recursos, mas unicamente para quitar dívidas, né, quitar obrigações de gastos contratados até o dia da eleição. Então a minha recomendação é que para esse tipo de arrecadação de recursos, financiamento coletivo, que o pré-candidato e a pré-candidata utilize ali só apenas até o dia da eleição, justamente porque após a eleição eles teriam que provar que essa captação recebida dessa empresa arrecadadora seria para quitar algum gasto que foi contratado até o dia da eleição. Então, no meu ponto de vista, é bom evitar esse tipo de situação. E aí, essas regras estão dispostas ali nos artigos 22, 23 e 24 da resolução do TSE número 23.607 de 2019. Bom, pessoal, essas são as regras para esse tipo de captação de recursos. Espero que tenham ficado claros os esclarecimentos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!